Boa noite, irei apresentar o trabalho sobre a síntese da ureia, da Universidade do Estado do Amapá, curso de Licenciatura em Química. Esse trabalho é administrado pela professora Ana Luzia Ferreira Farias e eu sou a acadêmica Tainá Araújo Pinheiro. Introdução. A síntese da ureia acabou por ser um dos grandes marcos da história da química orgânica, já que antes acreditava-se que os compostos orgânicos poderiam ser produzidos apenas por seres vivos, como animais ou vegetais. Essa ideia era conhecida como teoria da força vital ou teoria do vitalismo. Síntese de Wöhler. O químico e médico alemão chamado Friedrich Wöhler, no ano de 1828, realizou um experimento com o objetivo inicial de preparar cianeto de amônio. Ele fez isso a partir de dois compostos inorgânicos, eram eles o cianeto de prata e o cloreto de amônio. Vale ressaltar que a ureia só era obtida a partir da urina, sendo um composto orgânico. Dessa forma, a teoria do vitalismo caiu por terra, conforme o próprio Wöhler disse em uma carta que enviou a seu amigo e companheiro de pesquisas Berzelius, que foi o criador dessa teoria. Na carta dizia: "Devo informá-lo que consegui preparar ureia sem a necessidade de um rim de animal. A ureia foi obtida a partir de uma substância inanimada em um grande balão de vidro que nada tinha de vital. Com isto, o significado de um composto orgânico mudou. Não era mais aquele que se originava dos organismos vivos, mas sim aquele composto do elemento carbono com propriedades características." Seu experimento. Aqui tem a demonstração do experimento que ele fez a partir de dois compostos inorgânicos que eu já citei, que foram eles o cianeto de prata e o cloreto de amônio. Primeiramente, o Wöhler aqueceu o cianeto de prata na presença de oxigênio do ar, formando cianato de prata. Esse composto foi então tratado com uma solução de cloreto de amônia, resultando em dois produtos, um precipitado de cloreto de prata e uma solução de cianato de amônio. Depois de filtrar e evaporar a solução de cianato de amônio, ele obteve essa substância no estado sólido, que foi aquecido, gerando cristais brancos, ou seja, a ureia. E aqui temos as equações químicas do que ocorreu. O aquecimento do cianato de prata na presença de oxigênio, que resultou em cianato de prata, e o tratamento do cianato de prata com cloreto de amônio, que resultou em dois produtos, que foi o precipitado de cloreto de prata mais a solução de cianato de amônio, como vocês podem observar aqui, em meio aquoso, e aquecimento do cianato de amônio sólido, que foi o que gerou a ureia. A descoberta de compostos isômeros. Outro fato que chamou bastante a atenção de Wöhler e de Berzelius foi a descoberta que o cianato de amônio e a ureia possuíam todos os elementos na mesma quantidade, sendo 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, 1 carbono e 1 oxigênio. Sendo assim, concluíram que a diferença entre essas substâncias estava no fato que os átomos desses elementos estavam dispostos de maneiras diferentes em cada um. Dito isto, Berzelius chamou esses compostos de isômeros, que são compostos que possuem mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente. E esse nome isômeros veio do grego, que iso significa igual e meros significa partes, ou seja, partes iguais. Como vocês podem observar, tem uma demonstração aqui dos isômeros com o álcool etílico e o éter dimetílico.
E atualmente esses isômeros eles podem ser divididos em 12 tipos. Um deles é isômeros planos, que são todas as moléculas de compostos orgânicos que apresentam obrigatoriamente semelhanças e diferenças em suas fórmulas estruturais. Também temos isômeros planos de função, que são isômeros que pertencem a diferentes funções químicas. Depois temos isômeros planos de posição, que são isômeros de mesma função química e mesma classificação para a cadeia carbônica. Também temos isômeros planos de compensação, que são isômeros que apresentam a mesma função química, cadeias abertas e são obrigatoriamente heterogêneas. Temos isômeros planos de tautomeria, que trata-se de um caso específico de isomeria plana de função, que envolve as funções enol com um aldeído ou enol com uma cetona. Também temos isômeros espaciais geométricos, que são moléculas da substância de mesma fórmula molecular, porém apresentam posicionamento dos ligandes dos carbonos em planos diferentes do espaço. Esse posicionamento diferente faz com que as propriedades dos compostos também sejam diferentes. E temos isômeros cis e trans, que é um caso particular de isomeria espacial, em que os isômeros são formados por estruturas abertas insaturadas, que no caso são compostas por ligação dupla entre carbonos ou fechadas saturadas, ou seja, apenas ligações simples entre carbonos. Esses isômeros devem obrigatoriamente ter dois ligandes diferentes em dois carbonos, que são os da ligação dupla ou quaisquer da estrutura fechada. Além dos isômeros citados, temos isômeros E e Z, isômeros espaciais ópticos, isômeros ativos e isômeros misturas racêmicas. A química orgânica atualmente. A química orgânica é conhecida como a parte da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbônico, e seus átomos são ligados por meio de ligações covalentes entre si e com outros elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e halogênios. E sua ligação covalente forma as moléculas orgânicas. Essas moléculas são divididas em funções orgânicas que agrupam os compostos de acordo com características semelhantes. São elas hidrocarbonetos. Suas funções orgânicas são alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos. Outra classificação é funções oxigenadas, dividida em ácidos carboxílicos, álcools, aldeídos, cetonas, éster e éter. E temos, por fim, a classificação nitrogenadas. As funções amina e amida a compõem, mas além dessas, há também os haletos orgânicos, onde os átomos de flúor, cloro, bromo e iodo estão inseridos na cadeia carbônica. Fórmula estrutural. A fórmula estrutural é a mais utilizada na química orgânica. Nessa fórmula, cada traço representa um par de elétrons disponível na camada de valência. Mas aqui na tabela, como vocês podem observar, também temos fórmula molecular e a fórmula eletrônica. Um exemplo é o gás hidrogênio, que é constituído por dois átomos de hidrogênio. Sua fórmula molecular é o H2, fórmula eletrônica
é constituída por 2H e cada um contendo um pontinho, que significa que é um par de elétrons para cada. Fórmula estrutural plana é um traço, e isso significa que é uma ligação simples. Temos o gás oxigênio, que é constituído por 2 átomos de oxigênio. Sua fórmula molecular é O2, e aqui está a sua fórmula eletrônica, que está fazendo a ligação dos 2 oxigênios, e sua fórmula estrutural é composta por 2 traços, que significa que é uma ligação dupla. Temos aqui o terceiro exemplo, gás nitrogênio, que é constituído por 2 átomos de nitrogênio. Sua fórmula molecular é o N2. Sua fórmula eletrônica faz 3 ligações, e sua fórmula estrutural plana está aqui constituída por 3 traços, que significa que é uma ligação tripla. E no último exemplo temos o gás amônia, que é constituído por 3 átomos de hidrogênio e um de nitrogênio. Sua fórmula molecular é o NH3. Sua fórmula eletrônica está aqui, o nitrogênio fazendo ligação com os 3 hidrogênios. Sua fórmula estrutural plana é composta por os 3 traços, que significa que são 3 ligações simples. Aonde encontramos a química orgânica no nosso dia a dia? Os compostos orgânicos têm grande importância na fabricação de remédios, combustíveis, vestimentas, materiais de construção e entre outras, o que demonstra que estão profundamente relacionados com o nosso cotidiano. E antigamente pensava-se que os compostos orgânicos apenas poderiam ser produzidos por seres vivos como plantas e animais, que precisavam de uma força vital para serem criados. Mas sabemos que essa teoria estava errada, porque eu já expliquei isso no início da nossa aula aqui. Pois os compostos orgânicos naturais que são produzidos ao longo dos anos, como o petróleo, que é um combustível fóssil amplamente utilizado como fonte de energia, é matéria-prima. Também são classificados como naturais os carboidratos, as proteínas, os lipídios e etc. Além desses compostos, temos os orgânicos sintéticos, que são criados em laboratórios, como, por exemplo, a ureia, que eu também expliquei no início desta aula. Outros sintéticos conhecidos são os plásticos, os medicamentos, os agrotóxicos e entre outros, que irei citar neste próximo slide. Aqui, compostos orgânicos naturais e orgânicos sintéticos. Como vocês podem observar aqui, esses compostos orgânicos, eles podem ser constituintes do gás de cozinha. Ele também é a base da fabricação do isopor. Ele está presente em bebidas alcoólicas. Também é usado em limpeza doméstica, em substâncias usadas no tratamento de manchas na pele do rosto. Ele também pode ser usado na conservação de peças anatômicas e como pesticida na agricultura para matar organismos que possam prejudicá-las. E esses compostos orgânicos também é usado como removedor de esmaltes. E um fato interessante é que ele é liberado na picada da formiga
e está presente no aroma da maçã. E esse foi o meu trabalho. Aqui estão algumas referências e espero que todos tenham gostado.